Ô Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes! Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Bom, recentemente o nosso futuro ministro da Fazenda, fez algumas declarações sobre as medidas que ele pretende tomar, quando ele for ministro. E algumas repercutiram na mídia, outras não, tá? E hoje a gente vai falar dessas medidas e o porquê ele quer fazer isso e etc, tá? Então, solta a vinheta aí. Para quem não sabe de que entrevista eu tô falando dessa entrevista aqui, tá? Então, vamos logo ao assunto. Primeira medida que ele falou é que ele quer simplificar a tributação no Brasil, ou seja, ele quer transformar 8 impostos em apenas um. Na verdade é de 4 a 8, eles estão vendo ainda. Como? Ele ainda não falou, ele só falou o que pretende fazer. Só que, pessoal, isso é muito bom para o nosso país, tá? Porque além das nossas tributações serem muito elevadas, ainda tem um problema da complexidade que tem aqui. No passado, o Steve Jobs já falou que o Brasil tem super crazy taxes, saiu inclusive na Forbes. E a Amazon também já se pronunciou sobre isso, falou que é difícil de entrar aqui, porque a Amazon trabalha com uma margem muito pequena, certo? O lucro que eles ganham dos produtos é muito pequeno, e eles precisam saber exatamente quanto eles vão ganhar. E tendo essa loucura de tributação, fica mais difícil. Tanto que eles entrarão só com os livros aqui, porque os livros têm uma parte de isenção fiscal, e aí fica mais tranquilo para eles, tá? Tudo indica que esse novo imposto vai se chamar IVA, tá? Só que ele não é um imposto adicional que nem a CPMF lá atrás, que era cobrada sobre transações, tá? Ele vai ser um imposto que resume, digamos assim, de 4 a 8 impostos em um só. E isso vai ser muito bom para o empresário e para aquecer a economia. Então, ponto para o Paulo Guedes. A segunda medida que ele falou em tomar é sobre o Mercosul, tá? Ele falou que o Mercosul não vai ser mais prioridade do Brasil. Inclusive ele falou que o Mercosul tinha ideias bolivarianas e tudo mais, e aí causou um estresse lá com uma repórter da Argentina. Mas o que ele falou, Primeiro vamos entender o que é o Mercosul. O Mercosul é uma sigla para Mercado Comum do Sul. Ele é um bloco econômico que foi criado lá na década de 80, tá? Para desenvolver melhor a democracia e a economia entre os países aqui da nossa região. Tranquilo? Por quê? Porque através de um bloco a gente tem uma economia mais forte, digamos assim, e a gente consegue melhores preços, digamos assim, para negociar lá fora. Pelo menos era para acontecer isso em teoria. Além disso, a gente tem algumas isenções aí econômicas, tributárias, para transitar produtos entre os países aqui do Mercosul. Então tem alguns acordos a mais aí para quem participa do Mercosul. E quem são os países que constituem o Mercosul, tá? Então vou pegar minha colinha aqui, ó, é o Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela. A Venezuela foi suspensa em 2016, tá? Mas ela fazia parte. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Só país bom pra cara. Mais ou menos. Bom, pessoal, e por que ele falou isso, Qual que é o problema, qual que tá sendo o problema do Mercosul pro Brasil? Bom, o primeiro problema é que o Mercosul, ele tem um cara chamado Tarifa Externa Comum. Essa tarifa, ela serve para estabelecer a mesma taxa de transações comerciais do Mercosul com outros países, tá? E ela visa conceder mais igualdade e competitividade entre os países. O grande problema disso é que, assim, o Brasil é gigante. O PIB do Brasil é muito maior do que o dos outros países. Então isso, na verdade, atrapalha o Brasil em vez de ajudar. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem um PIB que representa 60% do PIB do Mercosul. Isso significa que se você pegar todos os outros países e somar o PIB deles, ainda não dá o nosso, tá? Então, isso daí tá atrapalhando, tá puxando o Brasil para trás, digamos assim, tá? Outra coisa que o Mercosul tem é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. Então, na verdade, é um fundo que visa trazer benefícios estruturais na infraestrutura, para fortalecer aí a economia entre os países, tá? A treta disso é que os países maiores, que tem PIB maior, contribuem mais para o fundo. O fundo começou em 2007 e já foram investidos 1,4 bilhões de dólares nele. Para você ter ideia, o Brasil é o maior investidor desse fundo e ele já contribuiu aproximadamente com 70% desse 1,4 bilhões de dólares. No, God! Então, você começa a ver aí alguns problemas aí no Mercosul para o Brasil,
Então, o que o Paulo Guedes quer é abrir mais a economia, né? Não sei se ele quer... Ele falou que não quer sair do Mercosul, que as coisas vão continuar do jeito que estão, mas ele quer meio que mudar as regras, já que a gente é o maior, ele está sendo prejudicado. Então ele quer melhores acordos com a União Europeia e etc, tá? Então, outro ponto para o senhor Paulo Guedes. Outra coisa que ele quer tocar é a reforma da Previdência. Essa já é uma coisa um pouco mais complexa, né? O Temer tentou passar isso também, não foi, voltou, e voltou muito defasada. Do jeito que ela está hoje, ela não vai resolver o problema, mas vai amenizá-lo, tá? A Previdência Social já está trazendo um rombo de 150 bilhões nos cofres públicos nesse ano de 2018, e se continuar assim, vai piorar, tá, pessoal? Em 2018 ela está consumindo mais ou menos quase aí 4% do PIB, e o Credit Suisse fez uma expectativa que em 2025, se continuar do jeito que está, vai atingir 5,4% do PIB. A Previdência hoje representa aproximadamente 19% do orçamento geral da União, tá? E isso é muita grana, pessoal. Põe aí 19% de 3,5 trilhões. Então, pensa aí no quanto que não está indo para a saúde, para infraestrutura, entre outros, tá? A nossa Previdência parou principalmente de funcionar porque a nossa população está ficando idosa, tá? Então, a gente, os mais novos, pagam a aposentadoria dos mais velhos, tá? E agora tá, acho que em torno de 2 para 1, e em breve vai ficar tipo 5 para 1, e esse número vai aumentando aí. Alguns países, como a Suécia e o Chile, já alteraram o modelo de previdência que eles têm para o modelo de capitalização individual. O que isso significa? É como se fosse uma poupança. O que eu guardo eu recebo lá no final, tá? Então eu não pago a aposentadoria de outro, eu só recebo o que eu guardei do meu INSS, do que eu paguei de previdência, tá? Eu acho que isso daí seria um baita benefício para o cidadão, tá? Melhor que isso, só se a gente pudesse escolher se quer ter ou não previdência ou INSS, né? Seria bom a gente poder escolher, falar, eu não quero ter isso daí porque eu não acredito nisso, vou aplicar meu dinheiro melhor lá no tesouro, em ações, em FIIs e outras coisas mais. A gente ganharia muito mais lá na frente. Então esse é um dos desafios que o Paulo Guedes vai ter que fazer, porque se ele não fizer, o nosso país vai quebrar, infelizmente. Outra coisa que ele falou, que finalmente alguém falou nisso, eu não vi ninguém falando nisso nos debates e tudo mais, é da nossa dívida pública. Nossa dívida pública está chegando aí em 5 trilhões de reais, tá? E a gente está pagando uns juros de 100 bilhões de dólares em cima dessa dívida. Isso significa que 400 bilhões de reais tá indo pro saco. Na verdade, a gente está praticamente queimando esse dinheiro, tacando fogo mesmo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Como é que funciona a dívida? Eu não vou explicar aqui, tá? Mas, por exemplo, quando você compra tesouro direto, na verdade você está comprando a dívida do governo, tá? E ele te paga uma despesa de juros por essa, e essa é a dívida, essa é a despesa de juros que ele tem basicamente lá do Tesouro Nacional, tá? O Paulo Guedes mencionou o seguinte, que o Brasil reconstrói uma Europa de juros por ano, tá? Esse, para vocês terem uma ideia, é o PIB do Equador. O que a gente paga de juros é o PIB do Equador, tá? Tudo que o Equador gera de riqueza. Então, é muito complicado. E é bom que finalmente alguém falou disso, porque isso já está representando 6,11% do PIB, tá? No ano passado foi esse o número, ou seja, mais do que a Previdência neste momento, né? Agora, como ele vai fazer isso? Ele falou que vai fazer através de privatizações, tá? Agora eu não sei, isso aí também é bastante complicado de fazer, porque tem que passar pelo Congresso, algumas pessoas não apoiam as privatizações e tudo mais. Eu particularmente gosto de privatizações, tá? Eu sou pró-mercado, mercado livre, tanto que as empresas que foram privatizadas no Brasil estão dando super certo, geralmente dá só prejuízo, e quando dá uma estatal dá prejuízo para o cidadão também, porque é a gente que paga a conta, tá? Algumas estatais estratégicas, né? Eu sou a favor do Golden Share, né? Que é o que eles fizeram lá na Embraer, que é o seguinte, você privatiza a empresa, mas o governo ainda continua com um voto lá dentro, um voto meio que majoritário lá, falando assim, meu, isso aqui vocês não vão fazer e acabou, e aí acontece esse tipo de coisa, tá? Eu sou a favor de algumas privatizar mesmo, outras fazer aí um Golden Share, beleza? E a última coisa que ele citou foi a reforma do Estado com a redução de privilégios e desperdícios, tá? Essa eu tô pra ver, eu quero ver eles botarem a mão no bolso deles lá, não só deles, né, mas do Estado como um todo, e reduzir aí cabide de emprego e tudo mais. Eu duvido. Eu acho que as privatizações, se ele conseguir fazer, já vai diminuir bastante isso, já vai deixar de ser um rombo pro governo. Como muita gente fala, isso não é ruim, tá?
Porque quando privatiza, a iniciativa privada, a ideia é gerar lucro, e quando gera lucro gera empregos, e quando gera emprego gera um monte de imposto aí para eu e você pagar, a empresa pagar. E quanto mais a empresa crescer, mais a empresa vai pagar de imposto e tudo mais. Então isso aí só tem benefício, tanto que nos Estados Unidos isso funciona muito bem, né? Lá é quase tudo privatizado, só que o imposto lá também é muito menor, né? O Trump ainda reduziu mais agora e a economia dos caras está super aquecida. Beleza? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Eu quis não fazer um vídeo com viés político, né? Não tô apoiando ninguém, só tô falando do que realmente ele fez e o porquê dessas coisas, beleza? Então se você gostou do vídeo, dá aquele joinha massa que ajuda muito a gente, se inscreve no canal, curte aí, compartilha os nossos vídeos. Nesse canal a gente fala muito de economia, a gente fala como deixar você mais rico, né, através de investimentos. E é isso aí, pessoal, até a próxima, seja Fortunatus, fui!